Bem, aos dias Matosinhos. Olá. Está muito calor na praia e tudo. Há um bocadinho eu estou afogueada e vai-me a barriga, ok? Isto de ser grávida é uma coisa horrível. É o Alien está a crescer já. Horrível. Portanto, ele pode explodir a qualquer momento, ok? Ficam avisados. Hoje viemos dar a opinião de um livro que a Dona Cristina recebeu em 2017. Chama-se Ruínas, do Hugo Lourenço. É Exato. um livro que é suposto ser itinerante. E vai ser itinerante. Shame on me, a culpa é toda minha. Eu é que, na altura, li. Não fiz logo a opinião porque digeri o livro e depois nunca mais fiz a opinião e entretanto ele começou a ler e agora vamos fazer a opinião em conjunto e vamos itinerar o livro. Comecei a ler para ajudar a Cristina a fazer um vídeo sobre a opinião e Exato. tentar um bocado desbloquear aqui o processo da itinerância do livro. Portanto, se vocês têm interesse em ler este livro, também há a review do Hugo Aprendiz Leitor que nos enviou o livro. Exato. Vamos deixar na descrição aí em baixo. Se tiverem interesse em ler este livro, digam aí nos comentários, a primeira pessoa que disser que quer o livro, a gente envia-lhe, tem de nos mandar a morada. Evidentemente, vou só ler a sinopse para saber se vos interessa ou não, e a partir daí vou-vos dizer que a partir de agora vamos ter spoilers para vocês pararem o vídeo, se de facto quiserem o livro sem ter os spoilers. Portanto, sinopse: a precariedade laboral e os empregos rotineiros, uma juventude desiludida e assolada por falsas promessas. As frustrações de um jovem adulto, inteligente e bem preparado, que, num país em crise, não encontra mais que trabalhos mal pagos e incapazes de o fazerem sentir-se realizado. Mergulhado nas incertezas que o modo de viver da sociedade contemporânea impõe, será talvez nas próprias fundações da nossa cultura que o narrador encontra finalmente as suas respostas. Uma obra que retrata realidades atuais e dramáticas, o desemprego e o doutoramento em matemática aplicada que trabalha no call center, mas que também abre janelas de esperança, a superação. O que é uma superação? Superação! Superar! Fónico, superação. A superação, a paixão, a descoberta de novos caminhos. Primeiro livro do Hugo Lourenço, até tem ratings bastante positivas no Goodreads. Portanto, se vocês quiserem ler, está aqui, deixem nos comentários aí em baixo. A partir deste momento vamos começar a falar de spoilers, portanto se quiserem ler, podem parar o vídeo e temos pena, venham então ver depois do resto. Então tem spoilers. Pronto. Então, primeiras impressões. Tu tinhas grandes dificuldades em fazer uma opinião sobre isto? Sim, porque o começo até começou bem. Portanto, foi bem, a leitura foi mais ou menos fluida. Podia ser um bocadinho mais fluida. Mas depois a meio isso deu para aí uma reviravolta que ficou assim um clima um bocado pesado e denso. E eu não gostei, achei um bocado depressivo e custou-me a ler a segunda parte do livro. Não gostas de coisas depressivas? Depende da depressão, né? Eu não achei particularmente depressivo quando ela me estava a dizer porque é que não leu. Eu fiquei a achar que ia ser uma coisa um bocado mais pesada. Porque é que não li? Eu li. E porque é que não gostaste tanto do final? Não é uma questão. Custou-me mais a ler a segunda parte, do meio para a frente, do que o início. A leitura foi-se arrastando mais e mais e mais e mais. Estás a perceber? Não foi tanto um não gostar ou... não sei, foi diferente. Notou-se ali uma barreira que dali para trás era mais ou menos ok, dali para a frente foi difícil para mim. Pronto, a leitura. Pronto. Ok, eu não sei. A mim custou mais o início. Tentar entrar na onda disto no início tive alguma dificuldade. Havia demasiadas palavras de uma frase. Eu chamo-lhe palavras supérfluas, o texto supérfluo, que repete muito. Se calhar é de eu não estar habituado a ler romances, não gosto tanto de ler romances, não gosto quando metem demasiado texto para dizer uma coisa que pode ser mais sumariamente dita. Portanto, não gostas dessa de Queiroz? Não gosto dessa de Queiroz. Pronto. Por exemplo. A minha mente começa a divagar noutras coisas, perco o rumo ao que eu estou a ler e depois vou a ler outra vez o parágrafo e o parágrafo inteiro parece que só diz duas coisas e por um lado concordo, há certas partes que poderiam estar um bocadinho mais resumidas, é um facto. Eu fiquei na dúvida se é por ser o primeiro livro do autor, se é por causa dele não gostar muito, concluí que é mais por não ser o meu tipo de leitura, não é? Portanto gosto de coisas mais diretas, mais de ação, mais... Uma lá da cá. Explicar a coisa e tu tens de raciocinar o porquê, e este livro é mais um bocado o autor
tem um narrador que fala na primeira pessoa sem nunca sabermos o nome, tal como o Hugo disse na review dele, então ficamos um bocado na dúvida se é uma coisa um bocado autobiográfica ou não. Mas o narrador fala muito reflexivamente, portanto é como se estivesse a pensar, e a maneira como ele vai pensando, vai escrevendo e salta de assunto para o outro, da maneira como tu imaginas que uma pessoa estivesse a pensar sobre o assunto naquele momento. O narrador não é passivo, o narrador tem parte ativa na história, porque também ele vai falando. Tem dois amigos, e a história basicamente é o autor a falar que quer escrever a história dos dois amigos, um deles faleceu e o outro desapareceu. E ao longo da história vai explicando qual é que é a personalidade dos amigos, tem certas situações onde eles conversam, que dá um bocado a revelar a sua personalidade, a sua maneira de ser, e depois acontece o desfecho de quem é que morreu e quem é que desapareceu, e algumas reflexões introspectivas do autor sobre como é que a sua vida vai melhorar ou alterar-se, o que é que ele poderia ter feito para impedir o que aconteceu. Eu acho que é aí que isso se arrasta mais, para daí se tornar mais difícil a leitura. Sim, eu fiquei a achar que são a deambulatória de uma pessoa que está a tentar interiorizar o que aconteceu-lhe na vida, e ou tu normalmente, ou o que está a acontecer, ou o que aconteceu recentemente. Ele ao mesmo tempo está, spoiler alert, está a largar o seu emprego porque achou que estava preso, não estava a fazer nada de útil na sociedade e que devia ir atrás dos seus sonhos, e o seu sonho era escrever, neste caso, e que devia largar o emprego e focar-se no que quer de facto fazer. Aliás, que é um passo um bocado difícil para algumas pessoas de fazer. Sim, mas para a maioria das pessoas. Nos últimos 5, 6 anos tem-se assistido a isso cada vez mais. Em sociedade. E não é só cá, isso tem acontecido bastante. As pessoas não estarem contentes com o seu, com o seu trabalho? Não, eu acho que isso é de sempre. As pessoas sempre nunca gostaram completamente do que fazem. É muito raro. Até acho que hoje em dia há a maior percentagem de pessoas que estão contentes com o trabalho que têm. Não é o gostar ou não gostar. É o tirarem um curso superior ou formarem-se numa coisa qualquer e depois irem à procura de outra coisa completamente diferente porque não se sentem ou realizados com aquilo ou não têm emprego. Não encontram a saída que estavam à espera. Eu acho que um desses grandes problemas até é que as pessoas entram no curso sem saber que profissão é que vão fazer a seguir. Entram no curso porque os pais disseram que isto tem saída ou que eles têm mais vertentes para aquilo, mas eles depois não sabem capitalizar financeiramente com aquilo. Não têm a vontade, o interesse de criarem uma própria empresa, tentar arranjar um negócio à volta daquilo, estão à espera de arranjar que o emprego caia do céu e que eles entram ali e agora vou fazer o que eu gosto de fazer no curso que acabei de tirar, quando de facto, na realidade, quando estão a tirar o curso, não têm qualquer contacto com o mundo do trabalho. Não, e porque a sociedade também acha que tens que ter um curso superior para ser alguém. Sim. Pronto, e não é bem assim porque a sociedade precisa de outras profissões. Pronto, mas isso já estamos nós também... É para dizer que isto também está enquadrado nesse espírito e eu acho que esse espírito está aqui retratado. O Hugo chamou-lhe o espírito da geração à rasca, que toda a gente é licenciado, mas depois está toda a gente no desemprego e acaba todos a trabalhar no supermercado. Exato, no YouTube. Portanto, temos licenciados ele aqui fala de um em particular de matemática aplicada que está a trabalhar num call center porque o call center dá mais dinheiro. Mas, por exemplo, isso é uma realidade que já existia nos anos 90 e no princípio dos anos 2000 que ninguém se lembra, que foi quando tivemos, caso específico de Portugal, mas agora há mais. Quando tivemos romenos e ucranianos a virem, eles vinham com cursos de engenharia e cursos de medicina e vinham trabalhar como empregadas de limpeza nas nossas casas. Portanto, que é o que arranjavam. Exato. E ganhavam mais em Portugal a fazer isso do que a fazer em engenharia na Ucrânia. Esse sentimento só chegou cá mais tarde. Lá está. Isto talvez para uma geração mais nova seja completamente novo e diferente. Para mim não foi. O Hugo fala nisso, que isto é um bocado a geração do pessoal que nasceu nos anos 90. Exato. Que estão a descobrir estas questões agora, o facto de entrarem no mercado de trabalho e verem que não conseguem ter emprego na área que querem de facto fazer. A questão do suicídio também que acontece aqui, spoiler, do suicídio que acontece, porque é que o pessoal se mete no suicídio, as razões que levam as pessoas ao suicídio, também a dificuldade de sair dos pontos comuns dos bairros sociais, porque é que as pessoas ficam presas no bairro social, na maneira de estar, porque é que se habituam àquilo e acabam de se meter na droga. Sim.
que são coisas importantes. Nós, um bocado da nossa geração, que não somos dos anos 90, nascemos nos anos 80. Portanto, nós já conhecemos um bocado essa realidade, já vivemos essa realidade. Para nós não é tanto novidade. A parte dos guetos e dos suicídios e dos drogados, era o que havia mais a pontapés na rua, portanto... Isso é outro apontamento que eu queria dizer, é que isso sempre existiu, não é uma coisa nova e sempre foi está difícil. Muito melhor agora. Sim. Muito melhor. Há mais maneiras de exteriorizar. Falam em concreto. Para mim, o grande ponto do livro acabou por ser o tentar sair do bairro social. Ou ficar preso no bairro social. Porque ele, a dada altura, começa a sonhar que se o seu amigo conseguisse sair do bairro social, tudo ia ficar melhor. E ele ia conseguir como? Ia para a casa do outro amigo, que é filho de papás ricos. Os papás ricos iam não aceitar, milagrosamente. Exato. Ele ia renovar e depois ia com uma mensagem de esperança para as pessoas que também estão a viver no bairro social. Ia revitalizá-los a todos, porque ele tinha o dom da palavra, conseguia mostrar que era possível e só uma pessoa ter conseguido sair do bairro conseguia salvar o bairro inteiro. O que na realidade não acontece, é falso. Mas há muitas ações sociais de muita pessoa que está a fazer muito bom trabalho, justamente a trazer saídas do bairro social, seja o que for, seja através da música, seja através do desporto. Há muitas ações nesse sentido, portanto, não é uma coisa que é completamente impossível de fazer. Mas com essas ações também tem que ser o próprio a quem sair, não é o amigo a puxar pelo... Tudo bem que os amigos ajudam bastante, mas tem que partir do próprio, portanto, a cena dele era um bocado utopia da cabeça dele, não é? E eu estava a ler aquelas palavras e estava, pronto, já é completamente utopia. E ele próprio sabe que é utopia, que ele está a falar isto e a dizer isto, que era o que ele gostaria que acontecesse, mas sabe que era impossível de acontecer. A questão é que ele fica algo deprimido, porque deveríamos conseguir fazer mudar isso, e a minha conclusão é que já há saídas para isso, tens de investigar um bocado mais a situação, mas pronto, se calhar o narrador não tem idade suficiente para contextualizar isso. E eu agora sinto-me um bocado que estou a insultar o autor, porque tenho um bocado na dúvida existencial se é autobiográfico ou não. Era agora que eu te dava o pontapé de baixo da mesa, não era? Portanto, eu não gostei muito do livro, vou dizer porquê de seguida. A Cristina tem assim dúvidas existenciais. Portanto, nós combinámos que vamos fazer a review e quando algum de nós estiver a ser demasiado contundente, obtuso, vamos chamar a atenção ao outro para tentar não ser muito cáustico. Outra coisa também, isto não é nada à tua praia, em cena de leituras. Eu já sou um bocadinho mais eclética, eu já leio um bocadinho de tudo e se calhar daí também não sou tão agressiva como tu és. E por isso é que para mim é difícil dar fazer uma opinião e dar um valor no Goodreads a este livro. Porque não adorei, mas também não odiei. Portanto, se calhar vai ficar no meio. Pronto, vai ficar nas 3 estrelas. As estrelas são um bocado injustas. Eu dei 2 estrelas ao livro. Vou falar dos pontos positivos. Acho que a temática é relevante. Não ponho isso em causa. A edição está boa, a capa está fixe. Não tem erros tipográficos, que é uma coisa que é bastante difícil arranjar em 2019. Estupidamente, não sei como é que editoras hoje em dia ainda conseguem. Não encontrei nenhum erro tipográfico, nem nenhum erro gramatical na edição, portanto, parabéns à editora por isso. É de abril de 2017. A escrita do autor não é má, mas pareceu-me demasiado amadora em alguns pontos. As personagens não achei que fossem muito credíveis, havia algumas partes delas que não achei que fosse possível. O miúdo do bairro ficar muito bom amigo do filho de papás ricos, não me pareceu isso possível na minha cabeça. A cena do miúdo que é extremamente inteligente, segue uma lógica, segue um pensamento muito lógico, mas depois idolatra a Marilyn Monroe e só a Marilyn Monroe e está à procura de uma Marilyn Monroe para ele. Na vida dele. Na minha cabeça isso não faz qualquer sentido. Um jovem rapaz não começa a meter pósteres de 34 versões diferentes da Marilyn Monroe na parede. Se é um rapaz que de facto gosta de gajas na parede, não tem somente uma. Costuma ter várias paixões. Eu, do meu ponto de vista, já sou gaja para dizer que sim, senhora, quando gostamos de um gajo metemos a parede toda forrada com pósteres só desse gajo. Não sei, se calhar sou eu que estou errado, não sei. E depois encontra uma atriz e não nota a futilidade da atriz, que é bastante
percebível na conversa que se vê num jantar, numa cena do livro. Mas isso é porque não lhe interessa. O que ele queria era a Marilyn. Mas uma pessoa que é extremamente inteligente e que ao mesmo tempo é artista, portanto, desenvolve os dois lados do cérebro, como é que não tem capacidade cognitiva de perceber que uma pessoa Pá, ninguém é perfeito. é cheio de merda, para não dizer outra palavra. Ninguém é perfeito. Pá, eu percebo que uma pessoa se apaixone e se calhar é a primeira paixão dele e tal e coisa, mas quer dizer, isto é uma questão de crescer e aparecer, levar 2 estalos na cara, não ficar deprimido por uma gaja ser uma vaca. Aí entra a minha opinião disto ser geracional. Até porque a atriz não era a Marilyn Monroe, se fosse de facto a Marilyn Monroe que ele... Mas não, era uma versão barata, uma versão de trazer por casa. Aí... Nem sequer era a atriz bem sucedida, era uma atriz mediana. E então, a Penny no Então, Big Bang Theory também não é uma atriz bem sucedida. Também, mas há mais peixes no mar, não há motivo para ficar deprimido e ainda por cima saltar de um prédio abaixo, que pronto. Mas é outra questão, isto fala do suicídio, e suicídio é um tema delicado. Portanto, eu não posso dizer que o gajo é estúpido e que isto nunca acontece, porque acontece. Há pessoas que se suicidam e temos de ter pelas cuidado. mais variadas razões, às vezes nem se sabe porquê, não é? Portanto é perfeitamente... Poderia ser válido. Acontece. Pá, já tive amigos que se suicidaram, já lidei com suicídio. Eu próprio tive vontade de me suicidar a dada altura na minha vida. Portanto, conheço bem a temática, percebo que é uma questão difícil de superar e que precisamos de ajuda com amigos, mas nem sempre ou muito raramente dizemos a pessoas... Abertamente. Ou podemos nem sequer ter pessoas com quem conseguimos falar sobre este tipo de coisas. E acontece, é um tema que é de facto preocupante e que devia ser mais falado. Não me parece que este livro o cobra completamente com o devido cuidado. Mas pronto, ao menos menciona, faz as pessoas pensar um bocado sobre isso e o efeito que leva sobre outras pessoas. A conversa, por exemplo, os 3 amigos tiveram num café no início do livro sobre o suicídio, pareceu-me completamente não credível. Acho que as pessoas não falam assim, não comunicam assim, portanto não gostei daquele diálogo e isso quebra imenso a envolvência. Mas também não é propriamente um assunto que tu discutas assim à vontade. Pronto, mas o Daniel era um rebelde e quis assim atirar umas cenas para a chama e depois eles ficaram ali a debater o assunto. Pá, eu também tive os meus momentos de rebelde e ainda tenho, e às vezes olho para o lado e penso 2 vezes antes de começar um assunto. Até porque eu costumo ter a pata na poça e às vezes digo coisas que não devia com pessoas ao lado. Mas pronto, mas sim, pá, neste aspecto também concordo contigo, porque também tive, quer dizer, não necessariamente pessoas chegadas, mas também muito suicídio, sei lá, desde miúdas que andavam na mesma escola até a malta que se mandava de prédios na zona onde eu morava, e pá, foi uma coisa com que eu cresci. Tal como com os guetos e os drogados e essas coisas todas. Portanto, para mim, é banal. Esses assuntos são normais, fizeram parte do meu crescimento. Sim, se calhar uma pessoa que está agora a entrar na adolescência ou a sair da adolescência reflete um bocado mais sobre estes temas que nós já processamos. Exato. Por termos mais anos de rotação. Exato, se calhar é um bocado ingrato. E se calhar por isso é que apela mais ao autor escrever sobre isto, ou o narrador também assume que esteja nessa faixa etária, então faz sentido estar a falar sobre esses temas, porque é algo que estaria a passar na cabeça do narrador. Sim, é como se fosse uma reflexão dele próprio. O que é que eu queria mais falar? As divagações e reflexões que o narrador tinha, algumas delas pareceram demasiado clichês, não gostei muito. Algumas faziam sentido, outras arrastavam-se demasiado texto, mas isso lá está, é capaz de ser um gosto pessoal. Se calhar tu não achaste tanto isso só na parte final, pelo que me deste a entender. Sim, mas sim, havia ali algumas partes que ficavam bem um bocadinho mais reduzidas. Se eu fosse a escrever, acho que tinha conseguido sumarizar aquilo e conseguir expor todo o impacto e sentido de uma maneira mais compacta, que tinha sido mais fácil de ler e na mesma também explicar que o narrador está a ser angustiado e a refletir obsessivamente sobre aqueles assuntos. Sim, mas há aqui 2 pontos importantes. A gente tem conhecimento, é o primeiro livro do autor. Portanto, às vezes é mais complicado. Aliás, é sempre mais fácil tu abstraíste e falares do trabalho de alguém do que tu analisares o teu próprio trabalho. Sim. O ponto 2 é que nós não sabemos até que ponto é que isto é autobiográfico. Pois. Então ainda fica pior
ele conseguir ter essa visão e conseguir sintetizar a esse nível. Porque é muito pessoal para ele, portanto... Poderá, não sabemos. Aí é a parte que eu estou a dizer, não sejas tão agressivo, ok? Certo. Porque, pá, não quer dizer que seja um mau livro por causa disso, mas é uma coisa que será trabalhada, chamou não é? que em alguns pontos parece que é um ensaio e Sim. podia ser um conjunto de ensaios, mas lá está, como o livro, se fosse dividido em alguns ensaios, conseguiria ser mais interessante, na minha opinião. Tinha mais interesse a ler do que aqueles capítulos tão compridos que divagam de assunto para o outro. Algum deles... Por exemplo, o Hugo gostou muito da parte relacionada com o American Beauty. E eu ouvi essa parte e achei que aquilo foi uma seca para mim para ler. Tu gostas do filme? Não sou fanático pelo filme. Vi-o, gostei-o, não me lembro de quase nada dele agora. Aquela cena em particular do coisa vir com a música a tocar, sim, para mim faz todo o sentido. Vês uma coisa leve, ok, mas não precisas de falar 4 parágrafos sobre isso para percebermos que temos uma ligação entre as pessoas que estão a ver a mesma coisa. Depois fala do poder da câmara, que conseguimos controlar tudo. Mas e para mim foi um livro que marcou uma geração, como se calhar na nossa foi, sei lá, o 9 Semanas e Meia, ou uma coisa assim, estás a perceber? São certos filmes que marcam. Pá, não sei. Pronto. Não sei. Parte do Adão e Eva, eu passei à frente, foi a única parte do livro que passei à frente. 5 parágrafos sobre o Adão e Eva, eu mal vi que isto vai ter religião. Passei. Pronto, E tá depois mais à frente falou um bocadinho mais disso e pelos bichos a Eva era um rebelde e queria encontrar a própria identidade e foi por isso que comeu a maçã. Foi isso que concluí da cena. Oh, estás a ser simpático. Ok, Eva era uma ganda maluca. Pronto. Pode estar a comer a maçã. Bem, temos conversa. Outro ponto que o livro fala e que é importante mencionar é a arte. Ele fala muito sobre a arte ser um bocado a salvação e as pessoas perderem um bocado a unicidade, o que nos torna únicos e ser criativos, porque se resignam aos trabalhos que vão pagar o dia da manhã, em vez de pensarem no futuro e no que querem de facto fazer. Mas isso é porque a nossa sociedade não está estruturada de outra forma e temos que pagar contas e temos que nos alimentar ao final do mês. Há várias coisas que eu quero falar relativamente a isso. Primeiro, acredito fortemente nas TED Talks e pessoal que diz que faz o que gostas, porque só a paixão daquilo que gostas de fazer é que te vai permitir capitalizar o que gostas de fazer. Eu estou a tentar fazer isso na minha vida, já estive a trabalhar para outras pessoas durante muitos anos, fartei-me um bocado desse conceito e hoje em dia há coisa, sei lá, 6 meses, 9 meses, estou a fazer justamente só o que eu quero fazer e não ganho tanto dinheiro, ganho o suficiente para pagar as contas, espetacular, e sinto-me muito melhor, sinto-me muito menos estressado, sinto-me mais atingido. Às vezes até não tenho tanta criatividade como antigamente fazia, porque estou tão absorto em outras coisas que estou a fazer neste momento, que são tantos ramos possíveis onde tu podes pegar, que acabas por não te focar tanto e precisas um bocado mais de autodisciplina para fazeres o que realmente gostas. Mas já havia muitas TED Talks sobre pessoas a dizer para fazeres o que realmente gostas de fazer. Se tu gostas de cozinhar, mas não tens um lugar na cozinha, cozinha desalmadamente, eventualmente alguém vai provar o teu prato e dizer isto é muito bom, queres vir trabalhar, queres escrever um livro, queres fazer isto, queres fazer o outro, portanto foca-te no que tu gostas realmente de fazer, no que a tua paixão, no que o teu coração te diz que eu quero. Se fizesse isto a minha vida toda, não era infeliz. Tens de tocar nessa parte, porque de resto as pessoas vão-te tentar sempre puxar para aquilo que tu és bom a fazer, não para o que tu queres fazer. E são coisas distintas. Tu, se estiveres sempre a fazer o que as outras pessoas querem que tu faças, vais ser claramente bom nisso, mas não é aquilo que te dá paixão, portanto vais acabar por não estar a gostar de fazer aquilo. Nem sempre serás bom nisso. Isso depende um bocado de como as pessoas também puxam por ti, não é? Podes ser bom, podes não ser. Pois a única falha aí é para que... te continuarem a contratar nesse departamento é porque acabas por fazer alguma coisa bem. Tens a conta da luz em atrás e dizes ao senhor da EDP, olha, eu agora não tenho dinheiro, mas eu estou a fazer realmente aquilo que eu gosto de fazer, ok? E sinto-me feliz e contente. Portanto, por isso é que eu não tenho dinheiro para pagar a conta. E o gajo corta-te a luz na mesma. Fez? Isso são outras discussões fora
do âmbito do livro. Sim. Apesar disto focar... Convém ter um bocado de consciência financeira quando se faz estes Exato. saltos ao desconhecido de seguir a nossa daí, paixão. E E a não arranjar pessoa- desculpas, fazer-se mesmo Pronto. as cenas afincadamente e a dar 110%. Mas daí a pessoa que tem uma qualificação superior se sujeitar a trabalhos precários. Sim, acontece. Portanto, e depois é assim, há outra coisa, é a personalidade de cada um. Nem toda a gente tem essa garra. Já conheci muita gente que só quer é que as pessoas Pronto. lhe digam o que fazer. E ele Exato. faz aquilo e vai para casa. Das 9 às 5 e depois vou para casa e faço o que eu quiser. E Exato. preferem isso a seguir a sua paixão, porque seguir a sua paixão para eles é um terror. Primeiro não sabem exatamente o que é que querem fazer. Aliás, tens isso focado no No Admirável livro. Mundo Novo, em que tinhas as classes separadas e cada um fazia aquilo que era adequado À sua inteligência. à sua inteligência. Portanto, Acho que já é um paralelismo um bocado desviante. o quê? No meio desta opinião toda desviante, achas que não, que estamos focados? O que é que eu queria dizer? Outra coisa Sim. também relativamente à cena da arte e das pessoas não estarem contentes a fazer o que querem. Há uma nova teoria emergente que está a surgir, que é o rendimento mínimo, rendimento Básico. básico, Rendimento básico, acho eu. que é Sim. mudarmos para um sistema, dado que estamos num sistema de sociedade onde conseguimos automatizar tantas das funções que existem aí, darmos um rendimento básico a todas as pessoas, independentemente se estão a trabalhar ou não, e isso permite-lhes conscientemente decidirem se querem continuar a fazer o que são boas a fazer ou se querem fazer o que lhes dá mais vontade de fazer, a paixão delas. Está a ser discutido se... Sim, diz. É que eu concordo com isso, eu sou a favor do rendimento básico, mas eu não concordo que seja para toda a gente, porque se uma pessoa nasce e estuda e cresce e sai do estudo a qualquer ano e vai diretamente para o rendimento básico, não tem noção de nada. Mas pode escolher o que é que quer aprender a fazer mais. Sim, Em vez de ficares em casa 7 dias a apanhares uma seca do caraças sem fazer nada, podes mas se calhar mais como evidentemente nunca teve- escolher alguma coisa que te mas se calhar como nunca realize. teve contacto com nada, quer seja bom, quer seja mau, e vai pela parte fácil, que é ok, eu posso até não fazer nada e recebo o rendimento básico na mesma. Mas não te vais sentir realizado, porque não vais estar a contribuir em nada para a sociedade. Que é um bocado também uma falha que existe hoje em dia, é que nós só vemos o telemóvel à frente, não temos tanta comunicação real, não temos contacto com as pessoas, ou se calhar temos, mas é um olá, adeus, olá, está tudo bem, sim, até amanhã. Mas não é isso. Não falamos, não interagimos, não estabelecemos as relações que antigamente se estabeleciam e que tornam um bocado a vida em cidade bastante solitária e que também voltamos à questão do suicídio e das pessoas se Sim. perderem nos bairros sociais e nas questões da droga e esse tipo de situações. Havia mais um tópico que eu queria falar e já não sei o que era. Vê lá nos teus apontamentos, ele fez o trabalho de casa. Eu tinha Ele fez apontamentos. apontamentos. Lá está, o livro foca muitos temas bastante relevantes e foram relevantes há 30 anos atrás e foram relevantes há 20 anos atrás e continuam a ser relevantes. E dão tópicos de discussão, como vocês já repararam, não é? Não, para falar, eu mesmo não tendo gostado do livro, tenho um exato. assunto para falar sobre ele e Aliás, bastantes conseguimos assuntos. discutir e isso é relevante. Portanto, o livro fez o seu trabalho nesse departamento. Exato. Cumpriu o seu objetivo. Pronto, para mim ainda está difícil de lhe dar uma pontuação numérica, digamos assim, porque pronto, o sistema do Goodreads também pode ser ingrato, não é? Só de 1 a 5. Eu digo que se calhar deixa meio, porque até esta discussão até foi bastante interessante. E é pronto, assim. vamos ver o que é que o Hugo Lourenço escreve mais, porque ele mandou-se e escreveu o primeiro. Eu acho que ele está um bocado verde. Eu acho que ele precisa de ter mais rotação, escrever e deitar fora e não ficar pelo primeiro draft. Não que diga que isto é um primeiro draft, mas parece-me que... Mas olha lá Nota-se que é a primeira obra. A quantos É isso que eu aconteceu acho. isso? Quantos contos do Neil Gaiman eu li que são uma bela merda no início de carreira dele?
Eu nunca li nada mal de Neil Gaiman, portanto não sei responder. Mas o que o Neil Gaiman diz é que não te resignes, escreve Pronto, mais exato. E não te sintas mal de deitar fora metade do que acabaste de escrever, porque tu sentes que é mau. Tens de ir atrás do que tu sabes que é bom, não só o que é aceitável. Tens de ser um bom artista. Não basta ser artista, tens de ser um bom artista. Tu seres honesto o suficiente para dizeres que Sim, lá está. o que eu estou a fazer é bom, tem valor. Porque gosto de escrever, porque quero escrever, Exato. Porque quero partilhar tem essa aquela paixão. Exato. Era outro dos pontos que eu queria falar, era sobre a arte. Ele menciona aqui a arte várias vezes. Primeiro com o Daniel, que era o tal moço que vivia no bairro social, que ele até gostava da arte e depois ele dá uma ideia que os grafites são capazes de ser uma escapatória. É um bocado escapatória, mas também consegue facilmente cair na delinquência. Sim. Fala que o aluno que era filhinho dos papás ricos tocava violino magnificamente, que eu achei um bocado duvidoso, porque uma pessoa que tem pensamento lógico, como estava a ser descrito no início do livro, não vai gostar muito de tocar violino, na minha humilde opinião, porque é uma cena mais emocional. Mas pronto, whatever. Se calhar até há pessoas que são extremamente lógicas e que tocam violino. E ele próprio era escritor, portanto era um bocado o clichê do escritor a falar sobre um escritor. Mas isso há muitos. Dizem que se deve escrever sobre o que a gente sabe. Eu acho que podiam ter um bocado mais de imaginação do que isso, mas isso sou eu a falar. Esta é a parte onde tu dizes que vou ser demasiado agressivo. Cadito. E, portanto, arte como salvação e enquanto da nossa própria personalidade não nos resignarmos ao que somos e que a arte vai resolver tudo. A arte não vai resolver tudo. Não consegues. Se toda a gente fosse artista, não havia dinheiro para ninguém. Portanto, não havia comida, ponto. Porque não conseguimos comer quadros e pautas e outras cenas que se façam. E o mundo da arte não funciona como ele descreve aqui, que uma pessoa faz desenhos e de repente alguém o encontra e de repente alguém vai metê-lo numa galeria e de repente um milionário vai comprar a coleção toda e ele vai ficar famoso no... Não funciona assim. Mas isso é uma ideia romântica de filmes de Hollywood. É uma ideia romântica da arte no geral, e a arte hoje em dia é muito elitista e é um negócio. Toda a arte é um negócio hoje em dia, infelizmente. A verdadeira arte perdeu-se e estamos rodeados de montes de coisas que se dizem arte e que na verdade são coisas consumistas ao popularismo. Que se formos à verdadeira definição da arte não estão de facto a exprimir o que o verdadeiro autor quer dizer, tanto na música como na arte visual, como mesmo na escrita. A maior parte dos livros que saem hoje em dia são para meter na mesinha de cabeceira das mulheres que têm tempo livre a mais. É o que eu sinto, não sei. Vocês discordam? Digam na vossa opinião. Não desfazendo, mas em janeiro devem ter saído alguns 3 ou 4 melhores thrillers do ano, ok? Janeiro. Pronto. Mas sim, concordo com isso. Agora há muita... se calhar há facilidade e oferta a mais. Sim. Estamos sobrecarregados. E isso é um problema que se vê muito. Se calhar não... Quer dizer, começa a aparecer nesta geração, mas vê-se mais nos millennials. Mas isso é outra discussão diferente. Anyways, já nos alongamos muito. Espero que tenham gostado do nosso review. Alguém que se acuse para enviarmos o livro. Não se assustem, não é uma má leitura. Ok? E não é a praia de toda a gente, como obviamente vocês perceberam, mas há quem se identifique mais com o que está aqui do que... As reviews no Goodreads têm sido maioritariamente positivas. Exato, portanto, nós é que vamos estragar aqui a escala um bocadito. Eu já estraguei, que eu já escrevi no Goodreads. Mas pronto, não é uma cotação baixa numérica não é necessariamente mau. Aliás, eu tenho por norma não ligar puto às opiniões do Goodreads, porque independentemente da classificação que tiver, eu vou sempre, se eu quiser ler, eu vou sempre ler o livro. Não é? Se eu tiver vontade de ler, vou sempre ler. Às vezes sigo mais as reviews das pessoas que eu sei que às vezes acaba a concordar, mas o que eu tenho encontrado mais são livros com 4, 5 estrelas e depois são uma grande banhada. Portanto, já me aconteceu várias vezes. Portanto, não negue à partida uma ciência que desconhece. E pronto. Isto acontece. Até ao próximo vídeo. Tchau.